Queridos irmãos e amigos, bom dia. E como eu já falei para os irmãos, para os amigos, eu não tenho muito costume com câmera, com essas coisas, mas diante da necessidade também, alguns irmãos que pediram que nós pudéssemos então, nesta manhã, estarmos meditando na palavra do Senhor. E o meu desejo é que o Senhor ele fale ao nosso coração e que nós possamos ser edificados pela sua palavra. Eu quero orar com você e depois nós vamos refletir na palavra do Senhor. Nosso querido Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos a Deus que o Teu Espírito, Ele fale ao nosso coração, que nós possamos entender a Tua palavra e possamos colocá-la em prática. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, dos amigos que nos assistem nesse instante. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha com unção sobre nós, para que nós possamos fazer a Tua vontade, ó Deus, e sermos testemunhas do Senhor em todos os lugares. Pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração na Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho pensado muito em relação às respostas que nós, como cristãos, temos que dar nos tempos difíceis, nos tempos de crise. E o coronavírus, ele causou muita confusão em todo o mundo. Nós recebemos inúmeras mensagens todos os dias, mensagens verdadeiras, outras mensagens falsas, e isso gera uma confusão muito grande na nossa mente. Então, quanto tempo vai durar esse problema, esse vírus? E aí a gente começa a fazer uma série de perguntas e não encontramos respostas, mas a questão é qual deve ser a resposta como cristãos que nós temos que dar a essa pandemia. O texto que nós iremos ler inicialmente se encontra no livro de 2 Crônicas 7,14, muito conhecido. Nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós, como cristãos, podemos ser usados como agentes de cura em meio a essa dificuldade que nós estamos vivendo, justamente contra esse vírus. Então, como cristãos, o que é que nós devemos fazer diante das crises? Em primeiro lugar, arrepender-nos e intercedermos pelas nações. Antes de tudo, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Não basta desejar ou orar para que essa pandemia cesse, para que esse vírus ele desapareça. Não é somente isso. Nós não sabemos a fonte desse vírus. Nós não sabemos se é uma consequência natural do mundo caído. Nós não sabemos se é obra de Satanás. E nós não sabemos se isso é também um julgamento de Deus. Mas, independente de sua origem, nós cremos num Deus que é soberano e nada acontece sem a sua permissão. Assim, eu penso que o que está acontecendo no nosso país e no mundo é justamente um lembrete de que nós devemos avaliar bem a nossa vida e nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que nós temos cometido que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Dentre tantas coisas que nós sabemos que fazemos, há algumas que nós podemos falar e podemos então nos avaliar. A religiosidade, por exemplo, nós gastamos a maior parte do nosso tempo.
com coisas que não nos edificam e no final nós lemos um versículo da palavra, nós fazemos uma oração, ou quem sabe lemos até um capítulo da palavra do Senhor, e aí nós enviamos muitas mensagens para as pessoas, para os contatos que nós temos nas redes sociais, e aí nós achamos que isso já é uma vida com Deus e intimidade com Deus, quando na verdade temos gastado nosso tempo com coisas que não nos edificam. Prestem bem atenção, relacionamentos quebrados dentro das nossas próprias casas, no nosso lar. Nós temos muito tempo com esse confinamento, mas quantos casais têm conversado sobre os problemas que enfrentam no relacionamento conjugal? Quantos pais e filhos têm conversado sobre os problemas existentes na família? Quantas vezes nós rasgamos o nosso coração nesse período com a nossa família e podemos, assim, colocar aquilo que muitas vezes nos aflige e que nos traz tanta inquietação e tanta tristeza, momentos de dificuldades, problemas conjugais, problemas familiares. Será que nós temos aproveitado esse tempo para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para abrirmos o nosso coração? Queridos, a nossa frieza também em relação ao sofrimento do nosso próximo, isso é uma coisa comum. Nós nos compadecemos e não fazemos absolutamente nada. Inclusive algumas coisas que nós podemos fazer nas campanhas que fazemos da igreja para a arrecadação de alimentos e também de um certo valor para ajudar os irmãos necessitados. Nem todos que dizem que são cristãos participam disso. E nós não estamos muito preocupados se na casa do nosso irmão há realmente comida, se ele tem alguma coisa para dar aos seus filhos. Nós não pensamos nessas questões. E se pensamos, muitas vezes nós temos e não ajudamos. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um tempo difícil e as pessoas não conhecem, na verdade, aquilo que está no nosso coração, na nossa vida, e quando nós falamos sempre de pecados, nós lembramos das outras pessoas, e nós estamos sempre pensando na vida dos outros, daqueles que não conhecem a verdade, daqueles que estão fazendo piadas e sendo desrespeitosos com os cristãos ou os símbolos religiosos. Nós pensamos assim, porque é difícil nós nos avaliarmos e percebermos que muitas vezes o cristianismo que nós vivemos é um cristianismo cheio de ritual apenas. E quando nós vamos observar essas coisas, percebemos que na vida de muitos cristãos, inclusive isso atinge a nós também, há uma frieza. Vivemos com coisas que nós não podemos expressar para as pessoas e muitas vezes não mostramos isso, mas há coisas que envergonham a nossa vida. E quando eu falo sobre isso, eu estou me referindo às coisas que nós fazemos que ninguém vê, aquelas que as pessoas não estão por perto. Nós sabemos que há muita coisa para mudar em as nossas vidas. Nós sabemos que temos que confessar muitas coisas que estão no nosso coração todos os dias. E você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos jogando por terra tudo aquilo que nós achamos que somos quando nós estamos diante dos irmãos? Nós jogamos por terra, se fizermos uma avaliação sincera, se nós pudermos então pensar nessas questões sobre as nossas vidas, nós vamos ver que nós temos muitas dificuldades. Queridos, a verdade é que nós não somos aquilo que nós achamos, nós não somos o que as pessoas acham
que nós somos. E na verdade, o que nós somos, pecadores, que necessitam da misericórdia do Senhor e que precisamos nos arrepender de tantas coisas que temos vivido. Agora imagine, diante desta dificuldade vivida por todo o planeta, o inimigo, de maneira muito sutil, ele vem e faz algumas coisas e nós não percebemos. Como, por exemplo, as TVs a cabo liberaram os canais durante esse período de confinamento. Algumas empresas estão oferecendo cursos online que nunca ofereceram. Outras estão abrindo as bibliotecas virtuais. E aí as pessoas estão perdendo o tempo. Nós não percebemos isso, que essas coisas tiram o foco principal daquilo que nós devemos fazer. Nós devemos nos voltar para o Senhor em todo o tempo. Agora, o tempo que nós reclamávamos antes, que nós não tínhamos para fazer a obra do Senhor, as coisas de Deus, nós não tínhamos tempo para ler a palavra, para orar, nós não tínhamos tempo para participar das coisas da igreja, das reuniões, nós não tínhamos tempo para doar um pouco daquilo que nós podemos fazer em relação aos outros. E agora nós temos tempo de sobra. Nós temos muito tempo e esse tempo tem sido preenchido com futilidades, com coisas que não nos edificam. Então, durante esse período difícil, ao invés de nós procurarmos a face do Senhor e nos arrependermos, muitos de nós estão se voltando ainda mais para as redes sociais e nós passamos então a gastar mais tempo com essas coisas que não nos edificam. E quando eu falo isso, queridos, eu estou falando de forma geral, mas eu me incluo. Eu percebo que também há em mim esse gasto de tempo com coisas que muitas vezes não edificam. Então o Senhor, se referindo à igreja de Éfeso, ele disse algo que serve para nós ainda hoje como seu povo. E veja se não é o que acontece. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, nos diz assim: porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram e arrependam-se dos seus pecados e façam o que vocês faziam no princípio. Veja que há uma verdade. Quando nós recebemos o Senhor, quando nós fomos tocados pelo seu Espírito e entendemos o Evangelho, a luz chega até nós. Nós buscamos mais ao Senhor, nós queremos mais intimidade, queremos participar de todas as coisas e queremos falar para as pessoas daquilo que Deus ele tem feito na nossa vida. Nós descobrimos então Jesus verdadeiramente. Queremos falar isso para as pessoas. Eu creio que este é o tempo para avaliarmos bem a nossa vida e começarmos a nos arrepender de tudo que é pecado e daquilo que tem atrapalhado a nossa intimidade com o Senhor. Mas é também o tempo de nós pedirmos perdão pelos pecados da nossa nação, pelos pecados que o mundo tem cometido contra o Senhor. O texto de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amados, é hora de nós intercedermos pela nossa vida, pela nossa família, pela igreja, pela nossa sociedade, pela nação, pelo mundo. Porque a confissão de pecados,
arrependimento e cura são mencionados frequentemente nas Escrituras. E nós precisamos, então, buscar a face do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que a oração daquele que foi justificado por Cristo, ela é poderosa e eficaz. O Senhor, Ele nos ouve realmente. Então nós vamos examinar as nossas vidas e nos arrependermos dos nossos pecados e também nos arrependermos em nome dos pecados da humanidade. Além disso, não devemos voltar à nossa vida antiga quando tudo voltar à normalidade. Nós temos que pensar nisso. Porque eu fico pensando que quando tudo voltar ao normal, nós vamos nos acostumar de novo e vamos voltar às mesmas práticas de antes. E vamos viver na mesma religiosidade que não muda vidas, que não transforma de dentro para fora. E muitas vezes nós vivemos assim. Então devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação e rogarmos a intervenção de Deus neste mundo, neste momento crítico da nossa história, da história da humanidade. Como cristãos, o que é que nós devemos fazer diante das crises? Segundo, termos fé no Deus soberano. Queridos, como cristãos, nós não devemos dar lugar ao medo. Nós não podemos deixar de viver, deixar o medo tomar conta a ponto de que tudo agora esteja sendo aquilo que mexe com a nossa mente a tal ponto que nós não podemos mais fazer nada. 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz que Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E prestem atenção, os fatos que nós sabemos da palavra do Senhor. Diante da morte da filha de Jairo, Jesus, Ele disse a ele, lá em Marcos capítulo 5, verso 36, não tenha medo, tão somente creia. Foi isso que ele disse a Jairo. Nós devemos então acreditar que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos acreditar que o Senhor, Ele é soberano. Devemos acreditar que o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. Nós devemos crer que o Senhor, Ele cumprirá os seus propósitos, mesmo nesta situação que todos nós estamos vivendo. Romanos capítulo 8, verso 28, bem conhecido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós pensamos nessas questões e vemos esse agir de Deus, está lá uma história conhecida, a história de José. Em Gênesis capítulo 50, o verso 20 vai falar sobre isso. Os irmãos de José intentaram mal contra ele e Deus transforma esse mal em bênção. E nós podemos ter a certeza de que Deus também pode fazer isso neste exato momento da história. Então o que devemos alimentar no nosso coração e na nossa mente não é o medo, mas a fé no Senhor. Filipenses capítulo 4, o verso 8 diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, nós devemos desenvolver a nossa fé meditando constantemente na palavra do Senhor. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós precisamos meditar na grandeza e na bondade desse Deus. Nós precisamos meditar na sua graça e na sua misericórdia em nosso favor em Cristo Jesus. Essas coisas vão fortalecer a nossa fé. Como cristãos,
O que nós devemos fazer diante das crises? Terceiro, lembrarmos-nos de que a vida ela é incerta. Algumas semanas atrás, a vida era normal, mas por causa desse vírus, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. E aí o medo da morte começa a tomar conta de todas as pessoas, ou de muitas pessoas, inclusive de nós que somos cristãos. Porque nós dizemos que sabemos para onde vamos, e isso é uma verdade, por causa dos méritos de Jesus na cruz. Jesus morreu por nós, e não é porque nós merecemos, nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós sabemos disso. Mas às vezes, por conta desse desconhecido, a morte, nós temos medo sim. E aí, nós devemos lembrar que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem nessa terra. Que a vida ela é muito rápida. O Salmo 102, o verso 11, diz: meus dias são como sombras crescentes, ou como a relva que vai murchando. O Salmo 103, versos 15 e 16. O ser humano não vive muito. É como uma flor silvestre que brota e floresce, mas é destruído pelo temporal, sem deixar vestígios da sua passagem por aqui. Nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo, e nós sabemos disso. Mas nós somos apegados sim, nós não queremos deixar essas coisas. E nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Estamos mais pensando nas coisas deste mundo. Não nos preocupamos muito com a vida espiritual. Não nos preocupamos muito em falar desse Jesus que nos salvou para outras pessoas. E preste-me atenção. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 32 e 33, Jesus disse: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Prestem atenção. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. A nossa vida ela é incerta. A vida passa rapidamente. E todos nós teremos que nos apresentar diante do Senhor. Querendo ou não, acreditando ou não, todos nós vamos comparecer diante do Deus Todo-Poderoso. Todos nós teremos que prestar contas ao Senhor. Então, como a vida é incerta, nós precisamos, em meio às crises, permanecermos firmes em Cristo, nessa rocha que é sólida, porque tudo que nós estamos vendo aqui e a nossa vida passa rapidamente. Como cristãos, o que é que nós devemos fazer diante das crises? Em quarto lugar, nós devemos obedecer às autoridades. Prestem bem atenção. Romanos, no capítulo 13, o verso 1, nos diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Queridos, enquanto o governo não nos pedir
para fazer algo contrário à vontade de Deus, nós devemos sim obedecê-los e cooperar com eles. É isso que nós vemos pela palavra. Eu sei da luta que nós temos travado em deixar de nos reunirmos coletivamente para a celebração ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor. E eu vi alguns falando que não deve ser assim, e vão abrir a igreja, o templo físico, independente daquilo que vai acontecer. Na verdade, queridos, nós temos problema em obedecer. Desde criança, nós começamos a desobedecer os pais. E somos então adolescentes, jovens e continuamos desobedecendo. E aí nós queremos então mostrar a nossa fé, a nossa coragem, abrindo a igreja diante de ordens contrárias. E preste-me atenção, eu penso que temos muitas coisas que nós precisávamos de coragem para romper. Como, por exemplo, chegar diante da nossa família com hombridade e dizer quem realmente nós somos quando ninguém está por perto. Isso é ter coragem. Nós poderíamos ter coragem de avaliarmos e falarmos das motivações do nosso coração, que muitas vezes são as piores, mas vem sempre com uma capa de santidade. Nós poderíamos então ter a coragem de rompermos com placa de igreja e levantarmos tão somente a placa do Evangelho, quando nós não fazemos. Nós não levantamos a bandeira do Evangelho, nós levantamos a placa da nossa denominação muitas vezes. E prestem atenção, onde é que está a coragem para nós admitirmos que como cristãos nós somos divididos? Onde é que está a coragem para nós admitirmos que os pastores não têm amizade com integridade? Que os pastores não gozam de relacionamentos com integridade? Que nós muitas vezes não temos amigos? Onde é que está a nossa coragem para romper com essas coisas? Para que o povo cristão se una e nós possamos deixar então a placa da denominação de lado e levantarmos a bandeira do Evangelho. Cadê a nossa coragem? Nós queremos nos reunir coletivamente. E muitos nas reuniões coletivas nunca trataram os relacionamentos quebrados no seio cristão. Mas nós estamos ansiosos para voltarmos a nos reunirmos. E, no entanto, os relacionamentos não são tratados. A minha pergunta é, será que Deus, Ele realmente aceita isso? Será que é somente abrir a igreja? Eu quero dizer para vocês que o meu desejo é abrir a igreja. E nós vamos fazer isso no tempo certo, já estamos chegando a esse tempo. Nós vamos voltar com todos os cuidados que foram orientados. Mas, acima de tudo, nós precisamos observar a palavra de Deus e vivermos de modo digno de cristãos autênticos. É isso que nós estamos precisando. Então eu penso que quando nós voltarmos seguindo as orientações, e isso está bem próximo, porque o vírus não vai acabar, ele vai continuar. Nós vamos tomar os cuidados e nós vamos crer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas como nós cremos. Porque senão nós não vamos andar, nós não vamos conseguir viver. E preste bem atenção, eu creio que muitos de nós erramos também quando nós passamos muito tempo criticando as ações do governo, dos governos, ao invés de nós orarmos. E eu me incluo nisso aqui. Nós criticamos e esquecemos justamente de pedir a intervenção do Senhor em meio ao caos dessa saúde em todo o mundo. E no nosso país, em meio ao caos dessa saúde, dos desvios de verbas que nós estamos vendo constantemente.
E às vezes nós queremos agir do nosso jeito, pensando que é nós que vamos dar uma solução, falando de algumas coisas, quando a solução está em Deus, o nosso Senhor. É Ele que pode mudar todo o quadro, é Ele quem traz à tona todas as coisas. Então nós precisamos aprender o que é obedecer ao Senhor. Nós precisamos aprender o que é obedecer às autoridades. Mas, além disso, orarmos ao Deus Todo-Poderoso, que pode fazer uma intervenção em qualquer história, pode mudar o quadro. E nós precisamos orar mais como igreja, é isso que nós temos que fazer. Obedecer às autoridades, sim, mas devemos orar mais ao Senhor e obedecer ainda mais a nossa autoridade suprema, o nosso Deus. Como cristãos, o que é que nós devemos fazer diante das crises? Em quinto lugar, utilizarmos bem o nosso tempo. Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, nos diz assim: observe atentamente como você anda, não como imprudente, mas como sábio, fazendo o melhor uso do tempo, porque os dias são maus. Queridos, muitos de nós já pensamos e falamos: se o dia tivesse 48 horas, não daria para fazer tudo o que eu tenho para fazer. E muitos dizem, e nós também falamos isso em algum momento: olha, eu não tenho tido tempo nem de orar, eu não tenho tido tempo de ler a Bíblia, de ir à igreja e de participar das programações. Às vezes nós ouvimos muitos falando sobre isso. E agora, queridos, nós fomos forçados a parar. Nós temos muito tempo para orar, para lermos a palavra e para dar qualidade de tempo à nossa família, de estarmos juntos. E, no entanto, parece que isso não tem acontecido. Continuamos do mesmo jeito, gastando tempo, porque a nossa questão não é a falta de tempo, é a desorganização do nosso tempo. É porque nós não sabemos organizar o nosso tempo. E aí, perdemos tempo com tantas outras coisas. A questão aqui é como nós podemos então utilizar bem o nosso tempo, lendo e meditando na palavra do Senhor, memorizando a palavra do Senhor, tendo um período de oração a sós com Deus e junto com a nossa família também. Podemos gastar bem ou utilizar bem o nosso tempo conversando com a nossa família em casa, no dito popular, lavando a roupa suja. Nós podemos sim ouvir mais o outro. Nós podemos utilizar bem o nosso tempo ligando para os nossos familiares e amigos que estão longe, bem como aqueles que estão impedidos de aproximação física. No momento, nós podemos fazer uma ligação, nós podemos mandar mensagens para aquelas pessoas que foram cruciais também na nossa vida, que nos ajudaram tanto, dizendo o quanto elas são importantes, o quanto nós agradecemos a Deus pela vida delas, o quanto elas são presentes de Deus na nossa vida. Nós podemos utilizar bem o nosso tempo brincando com os nossos filhos, lendo bons livros. Nós podemos utilizar bem o nosso tempo fazendo coisas que nos edificam, coisas que acrescentam justamente a nós, aos nossos familiares e aos nossos irmãos em Cristo. Coisas boas. Nós devemos aproveitar bem o nosso tempo. Como cristãos, o que devemos fazer diante das crises? Em sexto lugar, ajudar aqueles que precisam. Preste bem atenção, é fácil num momento como esse nós sermos egocêntricos,
E às vezes eu percebo que isso também está no meu coração neste momento. Mas nós somos ordenados a amar o nosso próximo, como a palavra de Deus nos diz. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, o verso 31, nos diz, e o segundo, mais importante mandamento é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o coração humano, o coração físico, é um exemplo disso. O nosso coração, ele nunca armazena o sangue. Ele sempre faz com que esse sangue esteja circulando em todo o corpo. Não guarda sangue para usar depois. Resumindo, o nosso coração, ele recebe e dá. E é isso que nós temos que aplicar à nossa vida. Primeiro nós recebemos de Deus e depois nós damos aos outros, ao nosso próximo. E Gálatas capítulo 6, o verso 10, diz: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Devemos ajudar aos necessitados, principalmente aos nossos irmãos na fé. E há sim, no meio da comunidade cristã, irmãos necessitados. Irmãos que não têm neste momento como ter um valor para comprar alimentação, para comprar um remédio quando precisam ou alguma outra coisa. E nós, que ainda temos um pouco, às vezes nem nos preocupamos em ajudar essas pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas, como a palavra nos diz, principalmente os da família da fé. Então preste minha atenção. Fazer boas obras não é o objetivo final, mas glorificar a Deus é o nosso objetivo. Então nós vamos glorificar ao Senhor fazendo boas obras, ajudando aos necessitados. É assim que nós glorificamos ao Senhor, porque nós fomos salvos justamente para fazermos com que o nome do Senhor seja glorificado. E as pessoas vão ver justamente isso na nossa vida, o amor que nós temos uns para com os outros. É assim que nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Como cristãos, o que é que nós devemos fazer diante das crises? Em sétimo e último lugar, compartilhar a nossa esperança. Queridos, no momento, o mundo está procurando respostas. E nós não devemos mais continuar enviando mensagens que criam medo e pânico nas pessoas. Nós precisamos compartilhar mensagens sobre a nossa esperança em Cristo. Muitas pessoas estão em confinamento, mas a palavra de Deus, ela não está presa. E nós sabemos disso. E temos então os meios de comunicação que nós podemos divulgar a palavra do Senhor. E nós louvamos a Deus por isso também. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 9, e é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Veja só, nós precisamos compartilhar essa mensagem, o Evangelho, as boas novas, através das mídias, das redes sociais. Porque há sim corações que estão receptivos ao Evangelho, a esse Evangelho que dá esperança. E nós precisamos compartilhar isso com as pessoas. Nós podemos falar de Jesus, daquilo que Ele fez na nossa vida, da forma como Ele nos alcançou. Nós podemos falar a essas pessoas também através de versículos bíblicos, de mensagens da palavra do Senhor. E nós vamos dar às pessoas aquilo que todos precisam. Jesus. Nós precisamos de Jesus.
O mundo precisa de Jesus como Senhor e Salvador. E nós sabemos disso. E nós temos a resposta para tantas outras coisas. Jesus, Ele é a resposta para tudo. Nós precisamos compartilhar essa nossa esperança com as outras pessoas. Como cristãos, o que nós devemos fazer diante das crises? Recapitulando. Primeiro, vamos nos arrepender e interceder pelas nações. Segundo, vamos ter fé em Deus. Terceiro, vamos lembrar que a vida é incerta. Quarto, vamos obedecer às autoridades. Quinto, vamos utilizar bem o nosso tempo. Sexto, vamos ajudar aqueles que precisam. E sétimo, vamos compartilhar a nossa esperança. Eu convido você a, nesta manhã, colocar o seu coração diante do Senhor, para que você seja um agente de cura e de esperança para este mundo doente e sem esperança. Eu convido você a fazer a diferença diante desta crise, buscando verdadeiramente o Senhor e sendo canal de bênção na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos, na vida das outras pessoas. Eu convido você a se render diante do Senhor nesta manhã, dizendo que somente Ele é Deus, Senhor de todas as coisas. Eu convido você a confessar os seus pecados ao Senhor e assim confessar também os pecados da nação ao Senhor e viver na dependência do Senhor para que nós possamos ser usados em meio a tudo isso como agentes de cura para esse mundo que está precisando tanto de esperança e de cura. Eu quero orar com você nesse instante e nós vamos assim finalizar esse momento de reflexão. Aonde você está, curve sua cabeça, se coloque diante do Senhor, como você desejar, nós vamos orar nesse instante. Querido Deus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós queremos adorar o teu nome nesta manhã, porque tu és santo, porque tu és Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Deus, nesta manhã, nós inclinamos o nosso coração diante do Senhor. Nós reconhecemos que só tu és Deus. Reconhecemos, ó Deus, o nosso pecado. Quantas vezes, Senhor, nós temos afrontado a tua santidade com coisas que nós nos acostumamos e que são coisas que ferem realmente a tua santidade, que o Senhor não aprova, são coisas contrárias à tua vontade. Pai, nós pedimos perdão pelos pecados que nós temos cometido. Pedimos perdão a Deus pelo pecado da nossa nação. Tantas coisas que têm se levantado, ó Deus, contrárias à tua vontade, à tua palavra, aos princípios da tua palavra. Deus, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia deste mundo, Pai. Porque nós temos vivido esses tempos difíceis. Sabemos que o pecado está arraigado no coração do homem. Sabemos que a solução é Jesus. Nós pedimos em nome do teu Filho que o Senhor intervenha nesse problema mundial que estamos vivendo, Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha com um tempo de graça, ó Deus, sobre cada vida, fazendo com que o teu Espírito fale a cada um. Que muitas vidas, ó Deus, se convertam ao Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Olhe para os governantes, ó Deus. Que o Senhor fale aos seus corações. Que haja conversão genuína, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus
Que o Senhor esteja tocando no coração de cada um deles. Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, como povo teu, como família do Senhor. Pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que a cada dia possamos buscar mais a tua face, que tenhamos o coração voltado para o Senhor e que sejamos testemunhas vivas, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão em todo o tempo. Por isso, ó Deus, nos abençoa, continua conosco, Senhor, no restante deste dia. Fala a cada coração, supre, Senhor Deus, as necessidades de cada família. Tu sabes o quanto tem pessoas precisando, ó Deus, nos usa também, usa o teu povo, usa aqueles que têm condição, ó Deus, para que possam ajudar aqueles que estão padecendo neste momento. Pedimos que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade, que o Senhor assim nos abençoe, em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. E logo mais, às 18h30, nós estaremos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu convido você também a se juntar a nós. Que Deus nos abençoe.